O seu capítulo diário de geografia. No capítulo de hoje, socialização. Quando entramos no tópico instituição social, muita gente pensa em algo que controla, como, por exemplo, o Estado, a economia ou até mesmo a escola. Mas essa visão é um pouquinho limitada. Primeiro, vamos explorar a ideia da linguagem como a primeira instituição social. A linguagem é a base de todas as outras instituições, porque é através dela que a gente se comunica. A família também é importante, mas a linguagem é a primeira ferramenta que apresenta o mundo para as crianças. A linguagem não serve só para dar nome às coisas. Ela também cria relações entre os significados e ajuda a dar sentido às ações, tornando a realidade mais concreta para a criança. Por exemplo, saber que uma mesa e que uma árvore é uma árvore é só o começo de tudo. A criança precisa entender como essas coisas se conectam, tipo usar a mesa para subir na árvore. Além disso, a linguagem e seus símbolos criam um padrão de repetição que a criança aprende a reconhecer e usar. Quando vê uma ação várias vezes, junto com certos símbolos, a criança começa a entender essas conexões. Por exemplo, a cara séria do pai antes de dar uma bronca, ou a alegria ao receber um presente. São partes da linguagem que a criança capta e repete. Ela entra nesse ciclo de repetição. A linguagem funciona como um intermédio entre as ações, dando sentido, justificando e interpretando o que acontece. Quando um pai pune o filho por fazer algo errado, ele usa a linguagem para explicar o motivo da punição. Isso ajuda a criança a entender que suas ações erradas têm sim suas consequências, sejam em casa ou em outros lugares. Quando analisamos as instituições, podemos compará-las à linguagem. Se as características que encontramos na linguagem se aplicam a outras coisas, essas coisas podem sim ser consideradas instituições. A instituição é algo que existe fora do indivíduo, antes dele chegar e continua existindo depois que ele vai embora. Essa ideia vale porque a linguagem, como instituição, existe independentemente da criança. A criança só aprende a usá-la, o que é reconhecido pela maioria, e se torna objetivo. A linguagem, por exemplo, é objetiva, porque mesmo quem não domina um idioma sabe que existem formas corretas de usá-lo. A coercitividade vem da exterioridade e da objetividade. Uma instituição age independentemente do indivíduo e pode influenciar suas decisões conforme padrões estabelecidos. Tipo, usar boné pode ser mal visto em alguns lugares, e quem usa o boné nesses lugares pode sofrer críticas ou até mesmo rejeição. A autoridade moral também tem a ver com essa coercitividade, e envolve punições tanto físicas quanto psicológicas. Uma instituição social, por ser legítima, dá razão para as punições que impõe. Além das punições imediatas, como ser preso ou apanhar, tem também aquela cobrança interna, como a culpa, vergonha, que reforçam a autoridade. Agora, nosso objetivo vai ser conectar duas áreas muito importantes, que são o racismo institucional e também a socialização, focando nos grupos de socialização de jovens negros que participam e também formam as batalhas de rima. Esses dois fenômenos interagem e influenciam a formação da identidade e também do enfrentamento de desigualdades sociais. O conceito de racismo institucional se refere a uma discriminação racial integrada a práticas e políticas das instituições. Esse conceito surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e vem sido utilizado globalmente para enfrentar e identificar essas desigualdades sociais. O racismo institucional vai poder ser compreendido em duas dimensões que são interdependentes, que é a político-programática, que envolve uma falta de políticas públicas que sejam eficazes, e também a invisibilidade do racismo nas práticas administrativas. Também tem a dimensão interpessoal, que se refere a atitudes discriminatórias presentes em interações diárias entre indivíduos e também instituições. E, embora a população negra no Brasil seja expressiva, a sua inclusão plena na sociedade ainda enfrenta muitos obstáculos. E a análise de indicadores sociais revela uma distribuição desigual e uma inserção precária nos setores essenciais, como educação e o mercado de trabalho. Com isso em mente, a nossa discussão se concentra em como o racismo institucional continua a impactar a vida cotidiana e quais estratégias a gente pode adotar para promover uma verdadeira equidade social. O racismo institucional vai se manifestar de várias maneiras, refletindo nas práticas diárias dentro das unidades de acolhimento,
perpetuando uma marginalização e também uma exclusão. Esse cenário vai ser reflexo de um sistema maior que historicamente tem discriminado a população negra. E para a gente entender melhor o impacto do racismo institucional, é útil a gente considerar a teoria da socialização e a função da linguagem. E a linguagem, a gente sabe que ela é a primeira instituição social e ela vai desempenhar um papel muito fundamental na formação da identidade e também na socialização das crianças. Desde cedo, a linguagem molda como as crianças percebem e como elas interagem com o mundo no seu redor. A linguagem não apenas nomeia os objetos, mas também vai estabelecer relações e interpretações da realidade. Ela também é o meio pelo qual as normas sociais e culturais vão ser transmitidas. E também os padrões de comportamento serão reforçados. Portanto, a forma como a linguagem é usada nas instituições e no ambiente familiar vai refletir e perpetuar nas normas sociais racistas. Agora, explorando como batalhas de rima vão se encaixar nesse contexto, é a partir do momento em que elas são uma prática cultural muito significativa, especialmente para adolescentes negros, funcionando como um meio de expressão e também de afirmação de identidade. Elas vão servir como uma forma de resistência cultural e também como uma forma de lidar com a discriminação e também com a marginalização que enfrentam em diversas áreas da vida. Através das batalhas de rima, os adolescentes negros encontram uma forma de se engajar com a sua herança cultural e também construir uma identidade positiva em um ambiente onde a discriminação pode ser predominante. E através das práticas das batalhas de rima, os jovens podem reconfigurar a linguagem e representações que foram impostas a eles, transformando em uma ferramenta de empoderamento e de resistência. O racismo institucional e a socialização estão interligados, porque as instituições que perpetuam a discriminação também moldam as formas como os indivíduos se interagem e se desenvolvem. A socialização dentro de um ambiente racista vai reforçar normas e estereótipos negativos, enquanto práticas culturais, como batalhas de rima, oferecem um meio de resistência e também de afirmação à própria imagem, e principalmente como uma forma de se proteger contra práticas racistas que afetam eles cotidianamente. E a principal questão que surge é como equilibrar o reconhecimento das injustiças estruturais com a valorização das formas de resistência e de socialização que surgem dentro desses contextos. É crucial que as instituições sociais, incluindo as unidades de acolhimento, reconheçam e abordem as práticas de discriminação e trabalhem para criar ambientes mais justos e inclusivos. Por isso, a gente deve continuar a questionar e desafiar as normas estabelecidas para promover espaços onde todos possam se expressar e se desenvolver plenamente. Olha para mim sorrindo. Se apresenta, Suzana, por favor. Meu nome é Suzana Pinto Santos, moro em Itaquera, São Paulo, sou natural de Aracaju, Sergipe. Nasci e vivi boa parte da minha vida lá. Migrei para São Paulo quando eu tinha 17 anos. Você achou que era uma mudança muito grande de São Paulo para Aracaju? Não, de Aracaju para São Paulo. Isso. Você acha que foi uma mudança muito grande de Aracaju para São Paulo? Sim, porque temos costumes diferentes, né, entre o Nordeste e o Sudeste. Mas a gente viemos em busca de uma oportunidade de vida, né, melhor, uma qualidade melhor, em busca de um futuro melhor. E você se adaptou bem quando você era criança? Quando eu vim de São Paulo, de Sergipe para São Paulo? Pela primeira vez, quando você era criança. Não, quando eu vim a primeira vez, eu vim só a passeio, passamos acho que um ano por aqui e voltamos para o Nordeste. Quando eu vim definitivamente, eu já tinha 17 anos. Ah, entendi. E como foi a sua vida escolar no Nordeste?
minha vida escolar no Nordeste, eu estudei só até no Nordeste eu estudei só até o 6º ano do ensino fundamental. Por quê? Porque eu abandonei os estudos, não gostava de ir para a escola. Tem motivo? Na época minha mãe não tinha condições de cuidar de mim e do meu irmão, e trabalhava e deixava nós dois responsáveis para nos arrumarmos e irmos para a escola sozinho. E aí a gente ia para a escola, a gente não tinha habilidade de um adulto, então às vezes ia com o cabelo assanhado, ia mal arrumado, e chegando na escola as outras crianças ficavam fazendo bullying, ficava xingando, me chamava, tem até um apelido, me chamava de vaca preta, porque acho que pela cor da pele, e devido a eu ir com os cabelos tudo desarrumado. Então a senhora sofreu racismo? Sim. E aí eu desgostei da escola e acabei abandonando a escola. E você ia com seu irmão, certo? Sim. O tratamento com o Fabiano foi diferente com o da senhora? Sim, porque meu irmão, ele, mesmo sendo filho da mesma mãe, somos filhos de pais diferentes, e ele é branco. E eu sou negra. E ele também abandonou a escola? Sim. Por quê? Acho que, não sei porque ele abandonou. Acho que falta de estímulo, né? Sim. De incentivo, até de ajuda, né? Sim. Então as pessoas ao redor, mesmo vendo a situação difícil que uma mãe solteira estava enfrentando, nunca se disponibilizaram a ajudar, nem mesmo a escola? Eles tentavam ajudar, chamavam várias vezes a minha mãe na escola para conversar, falar que nós estávamos faltando muitas aulas. E como a avó reagia? Conversava com a gente, falava que era importante estudar, né, dava umas lições de nós dois, né? Mas mesmo assim nós não tínhamos vontade de concluir, né, o ensino. Aí chegando em São Paulo, eu vi como é difícil a pessoa que não tem estudo, que não tem nenhuma formação, que não tem nenhum curso profissionalizante, não tem oportunidade. Então eu voltei a estudar, terminei o ensino fundamental, concluí o ensino médio, fiz um curso técnico, me profissionalizei, prestei 2 concursos, passei, e hoje em dia eu sou funcionária da Prefeitura de São Paulo, né, sou técnica de enfermagem e trabalho num hospital da rede municipal de São Paulo. Parabéns. Mais uma informação. Como impactou o bullying que a senhora sofreu quando a senhora era criança? Devido a sofrer tudo aqueles xingamentos, aquelas brincadeiras em sala de aula, aquilo foi me desmotivando, fui ficando triste e não tinha mais vontade de voltar a estudar ou de retornar àquela escola. Depois de adulta, você sofreu racismo ou preconceito de alguma forma novamente? Sim, teve uma situação de quando eu trabalhava em um hospital, na parte da higienização, né? Foi um dos meus primeiros empregos aqui em São Paulo. Teve um paciente que me acusou de ter roubado um celular dele, mas eu percebi que era devido à minha cor da pele. E ele jurava que eu tinha entrado no quarto naquele dia, sendo que eu tinha acabado de pegar o plantão. Eu nem conhecia aquele paciente, eu nunca tinha entrado naquela enfermaria. E por ele ser branco e ser italiano, e aí ele, me acusou de uma coisa, de um crime que eu não cometi. O jeito que você reagiu ao bullying quando você era criança, você lembra? Brigava com os colegas, falava palavrões, ia parar na diretoria. E a diretoria não fazia nada para combater o racismo que você sofria? Na época pegava as crianças, eu e as outras crianças, né, que estavam me agredindo, e chamavam os pais, conversava. Entendo. Teve uma vez até que um dos alunos colou chiclete no meu cabelo, teve até que cortar o cabelo, porque eu não consegui minha mãe não conseguiu tirar o chiclete de jeito nenhum. Eu fiquei muito nervosa naquele dia, nossa. Isso afetou sua autoestima? Acho que na época afeta, né? Porque
Até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que ter o cabelo liso significava que a pessoa era mais bonita. E as pessoas não se conformavam ter o cabelo crespo. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já têm uma aceitação melhor, né? Já assumem os cachos, já assumem o cabelo crespo. Então, quando você era criança, você revidava, né, esse preconceito que você vivia. Como você reage ou reagiria hoje caso sofresse uma injustiça, um racismo? Hoje em dia tá mais fácil, né? Porque o racismo virou, né, crime. Você pode estar indo numa delegacia se você sofreu um episódio desse, né, de racismo, né? E tá denunciando, pode gravar, né? Entendo. E se você pudesse fazer uma pergunta ou alguma sugestão para esses professores que estão em formação atualmente na Unifesp e nas outras universidades, o que você falaria ou perguntaria? Sobre o racismo, sobre o bullying? Isso. Tá atento, né, às crianças na sala de aula, né? Tá atento à agressão quando começa a falar sobre o cabelo, sobre a cor da pele, né? Ou sobre a criança que é mais gordinha, a outra é mais magrinha, todo tipo de bullying, né? Pra tá acolhendo essas crianças, conversando, para evitar esse tipo de agressão que eu sofri, né, quando era criança. Entendo. Mas foi superado. Graças a Deus. Então, para finalizar... tá bom então. Obrigada, Suzana. Imagina. O seu capítulo diário de geografia.